Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos. Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. Nossa equação humana de hoje é tentar descobrir como foi formado o poder ilimitado da Igreja Católica durante o período medieval. Será que a Igreja Católica era toda poderosa naquele período? Vamos compreender essa equação? Vem comigo. Não vai embora, fica um pouco mais. Ninguém sabe Equação de humanos. A passagem é uma das mais famosas da Bíblia. Diante da fé inabalável de seu discípulo Simão, Jesus teria declarado: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, darei a ti as chaves dos reinos dos céus. A frase se tornou a base das autoridades dos papas. Como sucessor direto de Pedro, eles teriam que guiar todos os cristãos do mundo seguindo os ensinamentos de Jesus. Os papas, entretanto, não se contentaram com os céus. Acabaram se tornando os donos das chaves de muitos reinos da terra. Dona de um grande poder político e econômico, a Igreja Católica foi a principal instituição da Europa medieval. Nenhuma instituição foi tão rica, bem organizada e influente na Europa medieval quanto a Igreja Católica. Com a transformação do cristianismo como religião oficial do Império Romano em 391, durante o reinado de Teodósio, a Igreja passou a acumular fortunas e vastos territórios. No século V, a instituição tinha uma organização hierárquica bem definida, com padres e sacerdotes na base da pirâmide, bispo logo acima e o papa no topo. Professor, como essa igreja foi ganhando tanto prestígio, hein? Me diz aí, como ela conseguiu tanto poder? Os religiosos se dedicavam a converter os povos bárbaros e a fazer sua integração junto com os romanos, ganhando assim prestígio e assumindo alguns cargos administrativos nos novos reinos. Além de deterem o poder político e econômico, os sacerdotes formavam a elite letrada da Idade Média. Desta forma, passaram a encerrar em si todo o monopólio do poder do conhecimento. Não é à toa que os maiores expoentes da filosofia medieval são religiosos, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. O pensamento filosófico da época foi intensamente influenciado pelo cristianismo, confundindo-se com a teologia. Com tantos poderes em mãos, as autoridades católicas tentaram aumentá-los ainda mais. Para isso, usavam como pretexto o suposto combate à heresia. E o símbolo máximo dessa representação foi a instauração dos tribunais do Santo Ofício, em 1231. Os tribunais do Santo Ofício, ou a Inquisição, tinham poderes para julgar e condenar à morte réus considerados infiéis. Na verdade, quase todos os condenados simplesmente eram pessoas que discordavam dos desmandos católicos ou opositores da Igreja. Foram vítimas famosas da Inquisição, a jovem Joana d'Arc, queimada viva em 1431 sob a acusação de bruxaria, e Galileu Galilei, que chegou a negar suas descobertas científicas e foi condenado à prisão domiciliar em 1633. A Igreja Católica usava de crueldade, de violência, de tortura para conseguir confissões de seus julgados. O problema é que muitas das vezes os critérios para indicar quem era um herege tinham muito mais uma relação política que religiosa. Podemos citar aqui alguns exemplos desse lado político da Inquisição. Uma das primeiras tarefas da Inquisição foi enfrentar os cátaros, uma poderosa seita que havia conquistado milhares de seguidores, em especial no sul da França. No século XIV,
Ao convencer o Vaticano a declarar hereges os cavaleiros templários, o rei Felipe IV da França abriu caminho para se apoderar de bens e terras daqueles monges guerreiros. E no século XV, a Inquisição serviu para os governantes espanhóis perseguirem os judeus, esmagando seu poder econômico e homogeneizando culturalmente o país. Sorte que no Brasil não tinha tribunal da Inquisição nem professor. Sorte. Embora não se fale muito nesse assunto, existiu sim o Tribunal do Santo Ofício aqui no Brasil. Claro que não foi na Idade Média, foi no Brasil colonial. E a Inquisição disseminou o racismo aqui por mais de 200 anos. A Inquisição nunca foi oficialmente instituída no Brasil, mas nem precisava. Qualquer religioso regional fazia questão de ter um papel como inquisidor, assim como aquele seu vizinho que sempre está de olho no seu portão. Professor, a Sara não fez o dever, professor. Pode olhar, pode condenar. Ela não fez o dever. Me erra, garoto. Eu, hein? A partir do século XI, começou um processo de decadência do poder ilimitado da Igreja Católica. A Europa entrou num período de relativa paz e segurança. A agricultura se desenvolveu, o que possibilitou o crescimento populacional. Porém, a partir do fim do século XIII aproximadamente, o sistema feudal deixou de dar conta da sociedade em expansão, sobretudo após as cruzadas, que liberaram o Mediterrâneo aos europeus. A pressão pelo aumento do comércio e pela urbanização levou aos poucos à substituição do feudalismo por um novo sistema econômico, o capitalismo, que se consolidaria na Idade Moderna. Essa mentalidade moderna que iria de vez abalar o poder ilimitado da Igreja Católica. Cai na prova, professor. Cai na prova porque meu amigo Wallace me chamou pra ir na missa. E eu acho que eu não vou poder estudar pra prova. Cai na prova, igreja medieval, que eu vou na missa. Sempre cai, Romildo. Ao estudar a Idade Média, temos que compreender a dimensão do poder da Igreja medieval. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma equação humana. E sim, a igreja no período medieval era toda poderosa, tinha um poder ilimitado. Poder econômico, social e político. A igreja medieval moldava o comportamento e a mentalidade da sociedade da época. Tudo isso com muito autoritarismo e violência. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa versão do poder da igreja medieval. Se inscreva no canal, deixe um like e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.